Vamos dar início a mais uma aula que terá como tema sistema de numeração decimal. Decimal, sistema de numeração decimal. Vamos ver o que significa isso, sistema de numeração decimal. Então, o nosso sistema numérico, ele é baseado na quantidade 10, no agrupamento de 10. Vejamos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 abacaxis. Então, a gente vai tentar entender, né? O que é esse nosso sistema numérico, esse conjunto de números que nós temos, qual é a relação dele em se tratando da quantidade 10. Desde o início da história da humanidade, que o homem tudo que ele cria, tudo que ele inventa, nasce da necessidade. Então, com o passar do tempo, o homem ele sentiu a necessidade de contar o que ele tinha, contar as coisas da natureza, e aí o homem cria os algarismos. Ou seja, ele sentiu a necessidade de contar a quantidade 1. E aí ele criou o algarismo 1. Depois, ele sentiu a necessidade de contar a quantidade 2. E aí ele cria o algarismo 2. Ele sente a necessidade de contar a quantidade 3. E aí, ele cria o algarismo 3. 4. Ele sentiu a necessidade de contar a quantidade 4. E aí, ele chega à ideia do algarismo 4. E assim aconteceu com a quantidade 5, que ele chegou ao algarismo 5, a quantidade 6, que aí ele cria o algarismo 6, a quantidade 7, que forma o algarismo 7, 8, que forma o algarismo 8, e a quantidade 9, que chega à ideia do algarismo 9. Então, o homem cria, pela essa necessidade de representar as quantidades, os algarismos do 1 até o 9. Só que com o passar do tempo, o homem viu que ele tinha a necessidade de ter um algarismo que representasse a ausência de quantidade. E aí o homem cria o último algarismo, que no caso, aqui, o número 0, né? Ele cria esse 0, né? Foi o último algarismo que o homem criou pela necessidade de representar a ausência de quantidade, a falta de quantidade. E aí, quando a gente diz que não tem nada, a maioria das pessoas fala, tem 0, porque 0 é um algarismo que representa a falta de quantidade. Então, aqui nós temos os 10 algarismos que vão formar todos os outros números que a gente conhece. Vamos contar? 1 algarismo, 2 algarismo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí também uma das questões do nosso sistema de numeração decimal ser chamado de decimal, porque todos os números que nós conhecemos, que faz parte da matemática, eles são formados por esses 10 algarismos. Então, um conjunto de 10 números que vão formar todos os outros números. Esse é o primeiro ponto da ideia do que seja o sistema de numeração decimal. Vamos lá. Então, a partir daqui, né, o homem passou a ter nova necessidade. A necessidade de contar
quantidades maiores. Então, até o 9 não tinha problema nenhum, porque o homem tinha já o algarismo até o 9. Se ele quisesse 8, ele tinha 8. Se ele quisesse representar 9, ele tinha 9. Mas aí acima de 9 ele não tinha. Então o homem passou a combinar os algarismos. Ou seja, colocar um ao lado do outro para poder formar quantidades maiores. Vejamos. O homem pegou o algarismo 1 e ao lado direito dele colocou o 0. E aí ele passou a ter a quantidade 10, o número 10 para representar a quantidade 10. Ele pegou o 0, colocou à direita do número 2 e passou a ter 20. Colocou o 0 à direita do 3, passou a ser 30. Do mesmo jeito, ó, com 40, com 50, 60, 70, 80, 90. E aí, o homem começa a representar as quantidades 10, agrupando grupos de 10. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 abacaxis representando aqui o número 10. Para chegar ao 20, ele pegou o grupinho de 10, mais outro grupinho de 10, e aí a isso ele chamou de 20. Aqui no 30, 3 grupinhos de abacaxi, onde cada grupinho é composto por 10. Então, 3 vezes 10, que aí passou a ter 30. Ou seja, o 0 colocado à esquerda de um número, ele aumenta 10 vezes o valor desse número. Então, vejamos aqui também o 40. Por que 40? 40 porque 10 mais outro grupinho de 10, mais outro grupinho de 10, que vão dar 40. Aqui no 50, ó, 10 uma vez, 10 duas vezes, 10 três vezes, 10 quatro vezes, 10 cinco vezes. E aí passou a ter 50. Sempre no conjuntinho de 10 para poder formar os outros números. Seguindo aí, da mesma forma aconteceu com 60. Né? 60, quando eu tenho o número 60, significa dizer que eu tenho 6 grupinhos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupinhos de 10 para dar o número 60. O 70 do mesmo jeito. 70 vem da quantidade 7. Mais 7 baseado no sistema decimal. 7 grupinhos, onde cada grupinho tem 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, um grupinho, 2 grupinhos, 3 grupinhos, 4 grupinhos, 5 grupinhos, 6 grupinhos, 7 grupinhos. E aí nós temos o 70. O 80 também, 8 grupinhos de 10 formarão o número 80. 9 grupinhos de 10 formarão o número 90. E assim segue. Então, vamos agora transformar esses conjuntinhos de abacaxi em dezena. Como nós já sabemos, uma dezena vale 10. Então, aqui nós temos, né, o número 10, né, representado por o 10 uma única vez. O 20 representa a soma de 10 mais 10, ou seja, cada 10 desses representa uma dezena, um conjuntinho de 10. Então, 20, para termos 20, 10 mais 10, do jeito que estava sendo mostrado lá atrás, 2 conjuntinhos de abacaxi, onde cada conjuntinho tinha 10 elementos. 30, 10 mais 10 mais 10, ou seja, o 10 somado 3 vezes. 40, né? O 10 somado 4 vezes. 40 vem de 4. 4, 10. 4 vezes 10, ou seja, o 4 10 vezes. Voltando aqui um pouco, né? Aqui o 50, do mesmo jeito.
10 uma vez, 10 duas vezes, 10 três, 10 quatro vezes, 10 cinco vezes. Então, quando eu somo 10 cinco vezes, eu obtenho o número 50. E da mesma forma vai acontecer com o 60, que é o 10 seis vezes, o 70, que é o 10 sete vezes, o 80, que é o 10 oito vezes, e o 90, que é o 10 nove vezes, né? Então, eu vou precisar de 9 dezenas, ou seja, 9 grupos com 10 unidades, com 10 elementos dentro, para que eu possa obter o número 90, né? E assim, gente, com essa ideia de agrupar, né, elementos, objetos, coisas que o homem tinha na época em grupo de 10, que o homem chega à ideia de dezenas exatas. Que as nossas dezenas exatas são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ou seja, resumindo isso aqui, né? Então, quando o número ele termina em 0, a gente obtém dezenas exatas. Mas para facilitar a compreensão, vejamos aqui. Eu tenho 20 abacaxis. Vamos ver por que 20 é uma dezena exata. Vou explicar para vocês. Nós sabemos que o sistema decimal, ele vem da ideia de 10. Então, vamos pegar esses 20 abacaxis e vamos fazer grupinhos de 10. Tá aí? Os 20. Nós separamos aqui os 20 abacaxis e eu passei a ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um grupinho de 10 aqui. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? Então, nós passamos a ter dois grupinhos. Aqui um grupinho de 10 e aqui outro grupinho de 10. Então, eu consegui, com a quantidade 20, fazer dois grupinhos de 10. Então, e os dois grupinhos, cada um com 10 elementos, com 10 abacaxi dentro. Então, cada grupinho desse, eu chamo ele de dezena. Por que dezena? Porque vem da quantidade 10. Então, nesse caso, eu digo que 20 é uma dezena exata, porque quando eu reparto os elementos do 20, eu consigo formar grupos com 10 elementos cada grupo. E não fica nenhum outro grupo com menos de 10. Então, nesse caso, é dezena exata. Vejamos essa outra situação. Nós temos 15 abacaxis. Com base no sistema decimal, que é o agrupamento de 10, vamos agrupar esses abacaxi. Vejamos o que vai acontecer. Aqui. Com 15, a quantidade 15 abacaxis, eu consegui montar um conjuntinho de 10, que é uma dezena, mas ficou um outro conjuntinho que não formou 10 elementos. Aqui ficou. Esse mouse está ruim. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou um conjuntinho com 5. Então, não consegui fechar 10 nesse conjuntinho aqui. Só consegui fechar um conjunto de 10. Esse outro eu não consegui. Então, nesse caso, eu digo que a quantidade 15, ela não forma a dezena exata. E se a gente observar, o 15 termina com 5. E 5 é diferente de 0. Então, por isso, como eu não consegui fechar a quantidade 10 nos dois conjuntos, 15 não representa uma quantidade que se possa dizer ser dezena exata, né? Então, aqui nós temos o conjuntinho de 10, eu vou chamar de dezena, e o conjuntinho que não formou, eu vou representá-lo como unidade. Para a gente entender melhor agora, né, vamos ver o quadro de valores, onde nós temos a letra U vai representar as unidades, ou seja,
aqueles que sobraram, né? Aqui ao lado nós vamos ter o D, que vem de dezena, da ideia de 10, e o C, que vem da ideia de centena. U, unidade, D, dezena e C, centena. Ou seja, as unidades é onde eu coloco as quantidades, né, até o 9, né? Enquanto não fechar 10, fica na casa das unidades, mas na hora que isso aqui chega a 10, ele precisa mudar de lugar. Então, o nosso sistema decimal chama-se sistema de numeração decimal justamente por isso, que vem dessa ideia do agrupamento. Por exemplo, aqui, toda vez que esse 1, essa casinha da unidade, esse 1 algarismo, ele passar a ser 10, ele tem que sair daqui da unidade e se transformar na barra de 10. Ele tem que sair da unidade e vir para a casa das dezenas, toda vez que fechar 10. Do mesmo jeito a dezena. Toda vez que fechar 10 dezenas aqui, tem que sair daqui e vir para cá, para a casa das centenas. Da mesma forma, as centenas. Toda vez que fechar 10 centenas, tem que sair daqui e ir para uma próxima casa, que é a casa das milhares, que nós não vamos falar agora, porque não é assunto de segundo ano ainda. Vamos continuar. Vejamos. Aqui na casa das unidades. Quantas unidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou 10 unidades. Como completou 10 unidades, ela não pode ficar aqui na casa das unidades, porque 10 já é considerado dezena. Então, eu tenho que retirar essas unidades daqui e transformar em dezena. Fechou o grupo de 10, tem que sair para a casa vizinha. Tá aí a situação. Peguei as 10 unidades e transformei em uma dezena. A mesma situação acontece nas dezenas. Quando eu tiver 10 grupinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como aqui eu formei 10 grupinhos de 10 unidades, automaticamente essas 10 dezenas têm que ser transformadas em uma centena. Olha aí a situação. Então, tem que tirar as dezenas daqui, porque somou 10, a quantidade 10, e ela automaticamente tem que vir para a casa das centenas. E assim se forma o sistema de numeração decimal, sempre nessa ideia de 10. Fechou 10, então tem que ir para a casa da frente. Uma das casas é a unidade, a outra casa as dezenas e a seguinte as centenas. Então, vejamos uma situação. Nós temos aqui barrinhas de 10, com 10 unidades, e temos aqui barrinhas soltas, aliás, e nós temos quadradinhos aqui representando unidades. Então, vamos ver. Eu sei que cada barrinha dessa vale 10. Então, é como se aqui fosse 10, mais 10, mais 10, mais 10. Lembra lá atrás que 4 10 juntos formavam o número 40? Mas vejamos. Uma barrinha, 2, 3, 4. Representei aqui a quantidade de barrinhas. Vamos ver os quadradinhos aqui. 1, 2, 3. E aqui o 3 para representar a quantidade de quadradinhos. E aí eu tenho a representação do número 43. Trazendo esse número 43 para o quadro de valores, simples. O 3 representa a unidade, que foi o que sobrou, que não conseguiu formar grupinho de 10. Ele é chamado de unidade. E as barrinhas, que são os grupinhos de 10, são as dezenas. Então, se eu tenho 4 barrinhas, vou pegar o 4 e trazer para cá, para o grupo das dezenas. Veja o próximo. Aqui eu tenho uma barrinha, tá aqui o número 1. E aqui eu tenho 6
quadradinhos. Tá aqui o número 6, onde esses 6 quadradinhos aqui são os que sobraram, que não deu para formar dezena. E essa barrinha é justamente o grupinho de 10 que foi retirado daqui das unidades para montar as dezenas. Por que ele saiu daqui e veio para cá para as dezenas? Porque formou 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que ele não está aqui. Ele tem que ir para a casa das dezenas, porque fechou 10. Então, trazendo aqui, né? A gente forma com uma barrinha e 6 quadradinhos, a gente forma o número 16. Uma barrinha de 10 com 6 quadradinhos que sobraram, dá o número 16. Trazendo para o quadro de valores, a gente passa a ter uma dezena e 6 unidades. Muito fácil, né, pessoal? Essa ideia de sistema de numeração decimal. Nunca esqueçam, chama-se sistema de numeração decimal porque os nossos números são formados na base 10, na ideia de um conjunto de 10. E agora, para finalizar, eu quero só chamar a atenção aqui de vocês para a formação desse número. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos um quadradinho, 2, 3, 4. 4 quadradinhos não dá para formar uma dezena. Então, neste caso, nós só temos unidade. Somente unidades. Então, vamos cá. Unidade, 4 é unidade, porque não formou dezena. E aqui na casa das dezenas, a gente coloca 0. Por que 0? Lembra lá no começo que o homem, quando descobriu os números, os algarismos, ele descobriu quando tinha ausência de quantidade, quando não existia quantidade nenhuma, ele colocava o 0 para representar essa ausência. Então, aqui, como nós só temos 4 elementos, 4 quadradinhos, então não tem a dezena aqui na frente. Então, como não tem essa quantidade dezena, conjunto de 10 aí na frente, a gente representa a casa das dezenas com 0. Então, uma observação para a gente finalizar o conceito de sistema de numeração decimal. Vejamos, está aqui o algarismo 1 e o algarismo 0. Quando eu coloco um 0 à direita de qualquer algarismo, de qualquer número, esse 0 faz esse número aumentar 10 vezes mais. Então, aqui eu passo a ter o número 10. 10 era 1, passou a ser 10. Agora, vejamos esse outro lado aqui. Nós temos o algarismo 1, mas o 0 não foi colocado à direita dele, foi colocado à esquerda dele. Então, neste caso, ó, os mesmos algarismos. Aqui é 0, 1. Aqui também tem 0 e tem 1. São os mesmos algarismos. Mas como o 0 está noutra posição, aqui ele está à direita do 1 e aqui ele está à esquerda. Nesse caso aqui da esquerda, ele não aumenta o valor do 1. O 1 continua sendo 1, porque o 0 está à esquerda. Mas se o 0 ficar à direita, ele não é mais 1, ele passa a ser 10. Então, gente, 10 é totalmente diferente de 1. Os algarismos se parecem, são idênticos, mas a posição é outra totalmente diferente. Então, parecem, mas não são iguais. São totalmente diferentes. E por hoje é só. E capricha aí na atividade.